Beleza, então, corrigindo o exercício da aula passada, não vai dar tempo de vocês digitarem porque vai ser meio rápido, porque eu preciso passar matéria nova ainda. Então, só recapitulando, a gente tinha esse código que foi oferecido no exercício, a gente tinha que fazer esse programa compilar e executar, de modo que, na hora que eu trocasse essa linha que está comentada aqui por essa importação, por essa daqui, eu teria que considerar que aquele t, esse t aqui, corresponde a 60 o quê? Segundos. Se eu comentar não, copiar essa segunda linha aqui para lá, eu teria que admitir que esses 60 seriam o quê? Minutos e, por fim, horas. E aí eu tinha que fazer as conversões correspondentes. Beleza? Tá, então primeiro eu vou salvar essa minha classe. Tá? Essa classe é a classe que já foi dada. Tá dando para chegar bem? Médio, né? Quer apagar a luz? Acho que melhor. Beleza. Tá, como é que eu salvo então isso daqui? Você fala Ctrl S. Né? Beleza, o Ctrl S da minha parte já foi. Tá, e agora? Hã? Eu vou ter que criar agora uma pasta chamada prova e dentro dessa pasta prova eu vou colocar o meu conversor. Ok? Tá, então eu vou criar aqui uma pasta para a aula de hoje. Então, até onde começa o nome do meu pacote, não. A partir do momento em que eu estou criando uma pasta para o meu primeiro pacote, eu tenho que obedecer exatamente a forma como eu declarei o meu pacote. Então, por exemplo, se aqui meu pacote está prova toda em minúsculo, a pasta correspondente vai ser prova também toda em minúsculo. Tá aí, beleza? Tá, e aqui dentro de prova eu vou criar conversor.java. Beleza? Tranquilo? Tá, então agora o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer um de cada vez. Eu vou criar primeiro aqui a importação para segundos. Então o enunciado pede que eu pegue essa importação aqui, copie e coloque aqui. Ok? A hora que eu importo isso daqui para cá, significa o quê? Significa que essa minha variável unidade aqui é do tipo unidade, que na verdade corresponde à classe segundos.unidade. Ok? Então o import foi só para a gente abreviar esse caminho todo. Isso aqui compila do jeito que está? Hã? Não por quê? De fato, essa daqui não compila. Por quê? Porque a classe unidade nem existe. Né? Eu estou me referenciando a uma classe dentro do meu código que nem implementada foi. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar agora essa classe segundos.unidade. Beleza? Então, eu vou criar um novo arquivo. Essa classe vai ficar em qual pacote? Não passa. Tá dentro de qual pacote? Aqui, ó. Isso, eu estou criando a classe segundos, né? Então, só segundos. Beleza? E o nome dela vai ser unidade. Ok? Beleza. Ó. Se você for observar, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou criando um objeto dessa classe, certo? E chamando pelos métodos converter para segundos, converter para minutos e converter para horas. Ok? Então, para isso daqui compilar, eu vou ter que ter um método correspondente lá na minha outra classe, que o retorno dele vai ser de qual tipo? De volta. Essa linha aqui, ela já compila, porque já existe a minha classe unidade. Essa linha aqui compila? Não por quê? Porque dentro da classe unidade não existe um método chamado converter para segundos. Eu vou criar esse método. Aí pergunto para vocês, esse método tem retorno de qual tipo? Inteiro? Aqui a gente vai colocar double por quê? Porque eu estou atribuindo a minha...
né, a essa minha variável aqui que a gente determinou como sendo double. Se fosse inteiro para esse caso, não daria problema, porque inteiro cabe num double. Ok? Então eu vou criar public double, converter para segundos. O que mais? Double, né? Tempo, né? Esse tempo aqui, dentro dessa classe, ele vai corresponder a que unidade de medida? A que unidade de tempo? Segundos, né? Ok? Então eu vou estar convertendo segundos para segundos. Concorda que eu vou ter que retornar então segundos? Returning, o que entrou, saiu. Segundos. Ok? A mesma coisa vai valer para o converter para minutos. Então, converter para minutos. E agora? Returning. Não. Segundos dividido por 60. Beleza? E aí, por fim, converter para horas. 3.600. Né? Que é 60 vezes 60. Beleza? Vou salvar agora essa minha classe. Aonde que eu tenho que salvar ela? Em qual pasta? Mas a última pasta, a pasta em que o arquivo vai estar dentro. Uma pasta chamada segundos, ok? Por enquanto, por definição da aula passada, eu vou salvar ela no mesmo local onde eu comecei a salvar a outra pasta, né? Do meu outro pacote. Então, paralelo aqui à prova, eu vou criar a pasta segundos e lá dentro, unidade. Opa! Unidade.java. Ok? Beleza, tá aqui? Então vamos compilar. Vamos ver se funcionou. Certo, para compilar. Vocês lembram que para a gente conseguir compilar um determinado arquivo, a gente tinha que abrir o... A gente estava salvando sempre na home aluno, certo? A gente não chegou a salvar em outro lugar, né? Não? Tá. Tá, alguns salvavam, outros não, beleza? Mas assim, o que a gente aprendeu em LP1 era todo mundo salvando dentro da home aluno. Ok? Beleza? Tá. Só que a gente pode salvar o nosso código em qualquer lugar, mesmo fora da home aluno. Beleza? O que eu vou ter que fazer? Aqui eu vou ter que indicar para ele, tanto no Windows quanto no Linux, qual que é o diretório onde está o arquivo que eu quero compilar. Então, por exemplo, no meu caso, ó, eu poderia... É nada. No meu caso, eu poderia estar dentro de C2 pontos. Beleza? Se eu colocar aqui JavaC, sei lá, conversor, ele não vai conseguir encontrar, porque não está aqui dentro. Então, o que eu faço? Eu mudo para a pasta onde está o meu arquivo. Então, para isso, a gente usa o comando cd, beleza? cd, e aí o caminho onde está 3740409. E aí ele mudou aqui o caminho da pasta atual. Ok? Considerando classes que estão dentro de pacote, o que a gente vai fazer? A gente vai compilar, por enquanto, na pasta onde a gente começou a criar as pastas referentes a pacote. Então, ó, se eu olhar o conteúdo dessa minha pasta, aqui dentro está a pasta prova, que corresponde ao pacote prova, concorda? E a pasta segundos, que corresponde ao pacote segundos. Então, é daqui que eu vou compilar. A gente vai entender na aula de hoje o porquê dele estar aqui. Ok? Então, para eu compilar, se eu colocar JavaC, unidade aqui, ponto .java, isso aqui vai compilar? Não, por quê? Porque ele vai procurar um arquivo chamado unidade aqui dentro. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Informar também qual que é o diretório, segundos barra unidade.java. Ok? Então, beleza. Compilando. Compilou. E agora, mesma coisa, JavaC, prova, conversor.java. Ok?
Então, para compilar, por enquanto, o que mudou? Quando a gente está mexendo com o pacote, eu vou na pasta onde inicia o meu pacote, né? A pasta onde vai ter uma outra pasta que corresponde ao meu primeiro pacote e compilo a partir dali. Compilar na raiz. E compilar? Ah, não. A compilação, não sei se eu entendi bem sua pergunta, senão você me corrige. A compilação no Java ela é recursiva. No aspecto de, se eu compilo a classe X e dentro da classe X eu utilizo a classe Y, na hora que eu for compilar essa classe X, a Y vai ser compilada por consequência. É isso, né? Nesse caso, eu poderia ter compilado só a prova conversor. A outra já seria compilada por consequência. Ok? Tudo bem? Tá. Então a gente já tinha aprendido que para compilar já vai ser o nome do arquivo. Então aqui continua a mesma coisa, com a diferença que eu estou pondo pasta e arquivo. Ok? Para executar, a gente colocava Java e o quê? Java e o nome da classe, né? Que antes a gente estava acostumado que era nome de programa, mas agora a gente viu que é nome da classe. Qual que é o nome dessa classe aqui que eu quero executar? Vou perguntar mais uma vez. Qual que é o nome dessa classe que eu quero compilar? Executar. Acho não, tenha certeza. Lembra que a gente viu no slide, né? Quando você adiciona uma classe dentro de um pacote, o nome da sua classe já mudou. Passa a ser a concatenação do nome do pacote, ponto, o nome da classe. Beleza? Então, o nome dessa minha classe é prova.conversor. Então, para eu executar, java prova.conversor. Beleza? Então, nesse caso, executando, beleza. 60 segundos corresponde a 60 segundos, corresponde a 1 minuto a 0,01 de hora. Ok? Dúvidas? Fazendo o segundo, então, agora para minutos. Então, a classe unidade que vai estar dentro desse pacote aqui é a que vai responder pelos minutos. Então, eu vou criar agora essa classe, ela vai ter a mesma estrutura dessa outra classe aqui, concorda? Então, eu vou copiar já ela. A diferença é que o pacote dela passa a ser qual? Tempo.minutos. Tempo.minutos. Beleza? O nome também vai ser unidade. E aqui o que vai mudar é que agora esse valor que está entrando corresponde a minutos. Beleza? Vou salvar. Tem que salvar em qual pasta? Pode falar. Não, a gente vai arrumar os retornos ainda, tá certo. Vou salvar ela. Tem que salvar ela onde? Beleza, vou aqui no mesmo caminho onde tá o pacote prova e os outros. Beleza, aqui pasta tempo. Isso, e dentro de tempo, minutos. E aqui dentro, unidade.java. Ok? Beleza? Tá, então agora o que eu vou fazer? Só vou arrumar isso daqui, né? Converter de minutos para minutos, return minutos. Converter de minutos para segundos. Minutos vezes 60. E para hora, minutos dividido por 60. Ok? Como que eu faço agora para essa minha classe conversor considerar esses 60 agora como sendo 60 minutos? Eu troco a importação. Ou adiciono. Adiciono. Coloco aqui tempo, ponto minutos, ponto unidade. Acha não. É certeza, tá? Esse import aqui, ele serve para quê? Para abreviar isso daqui, para eu não ter que digitar sempre aqui. Ok? Se eu coloco dois com o mesmo nome, ele não vai saber se aqui embaixo eu estou me referindo a esse ou a esse daqui. Na importação, eu nunca posso colocar duas classes cujo nome simples são iguais. Ok? Então aqui, unidade minuto, aí beleza, aí eu alteraria aqui também. Hã? Poderia ser também.
Beleza? Não posso ter duas importações cujo nome simples dessas classes importadas são os mesmos. Ok? Então agora, compila. Beleza. Aparentemente funcionando. 1 hora. Converter para minutos. Minutos. Ah, não, tá certo. São 60, tá certo. Né? 60 minutos, 60 minutos, 60 minutos, 1 hora. 60 minutos, 3.600 segundos. Ok? E por fim, vou copiar também. E por fim, a classe hours.unidade. Então, a mesma coisa que vira hours. Vou salvar ela dentro da pasta hours. Unidade.java. Aí, mesma coisa, né? Aqui é questão de lógica. Horas. Converter para hora. Horas. Converter para minutos. Horas vezes 60. Converter para segundos, né? Horas vezes 3.600. É isso? Beleza? E aqui a importação agora no conversor. Hours. Unidade. Ok? Agora se eu compilar. Beleza. 60 horas é 3.600 minutos e esse monte aí de segundos. Ok? Dúvidas? Não. Tá. Então vamos lá. Deixa eu só retomar aqui o script para não. Certo. Então agora o que a gente vai ver? A gente vai se livrar primeiro do Notepad++, não exatamente agora, depois dessa matéria. Vai poder usar NetBeans e Eclipse se eu quiser. Mas antes, o que a gente vai ver? Como que eu faço para salvar os meus códigos, dentro de pacote ou fora deles, em qualquer lugar dentro do meu disco. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a restrição para vocês de que vocês tinham que salvar todos os pacotes dentro dessa pasta que eu criei, chamada 374.0409. Pode ver que todos estão aqui. Mas você não tem essa restrição dentro do Java. Eu poderia ter colocado essa pasta prova lá no D2 pontos. Poderia ter colocado esses segundos lá em C2 pontos barra Windows, onde eu quiser. Beleza? Só que aí o que eu vou precisar fazer agora? O Java, ele não vai sair vasculhando o meu HD inteiro. Primeiro porque isso daí não seria computacionalmente viável, né? Existe computador que tem HD muito grande, você executar uma classe, você tem que vasculhar o HD inteiro. Ok? Então o que você vai ter que fazer? Quando os seus pacotes, quando as suas classes não estão todas dentro de uma mesma pasta, você vai precisar informar para o Java quais são as pastas aonde essas classes estão. Ok? Então vamos lá. Por padrão, a hora que você vem aqui e digita javac alguma coisa, por exemplo, javac prova barra conversor, ponto java. Ok? Beleza, o Java sabe que ele está compilando esse arquivo chamado conversor.java que está dentro da pasta prova. Ok? Ele vai vir aqui para esse, presta atenção que agora esse negócio é chato. Ele vai vir aqui para compilar isso e ele vai identificar, ó, essa classe que eu tô, ela está querendo importar uma outra classe chamada hours.unidade. Ok? O Java sabe que cada pacote vai corresponder a uma pasta e que cada nome simples de classe vai corresponder a um arquivo .java. Ok? Então ele vai ter que procurar lá no sistema de arquivos, isso, uma pasta chamada hours que dentro dela tem um arquivo chamado unidade.java. Ok? Aonde que o Java vai procurar isso? Da forma como a gente fez aqui, sem configurar nada, ele vai procurar no diretório atual na onde você está compilando. Qual que é o diretório atual da onde eu estou compilando aqui? Não. Diretório atual é isso daqui, ó. É aonde eu tô. Beleza? Então ele vai procurar essa pasta hours dentro dessa pasta aqui.
Ok? Então, se você não configurou, ele vai procurar sempre dentro da pasta onde você está. Por isso que, no nosso caso, tudo funciona. Porque na hora que eu alterar para minutos, ponto alguma coisa, ele vai procurar uma pasta chamada minutos aqui dentro. Minutos não, é tempo, né? Tempo que está aqui dentro. Beleza? Depois ele vai procurar uma pasta minutos e depois ele vai encontrar o arquivo unidade.java. Até aí, beleza? Então, se você não informar nada, por padrão, o que o Java faz? Procura as classes que ele precisar dentro do diretório aonde você chamou o JavaC. Ok? Tá, agora vamos às variações. Eu vou criar aqui algumas classes, só para a gente criar um outro exemplo. Então, vamos lá. Ó, eu vou criar uma pasta chamada BR Edu IFMS classe A. Vocês lembram o porquê disso daqui, né? Uma sugestão de notação que é utilizada para você dar nome aos seus pacotes. Você usa o seu próprio domínio de modo invertido. Tá? Então, eu vou criar uma classe A, outra classe chamada classe B e uma terceira classe chamada classe C, todas no mesmo pacote. Então, tranquilo, vou criar lá pacote br.edu.ifms, public class classe A. Eu vou só transferir todos esses arquivos para uma pasta separada, senão vai bagunçar tudo. Beleza, tá? Então eu vou sal dentro da pasta da aula de hoje. A máquina tá meio lenta hoje. Beleza, então aqui dentro eu vou criar uma pasta com que nome? Dentro eu vou criar uma pasta com que nome? Hã? BR, beleza. Ponto não, né? BR, aí dentro dela isso. Uma Edu, que dentro da Edu e FMS. E aqui dentro, classe.java. Classe A.java. Ok? Vou criar agora a B e a C, que vai ser praticamente a mesma coisa. Classe B. E classe C. Hã? Ah, é? Deixa eu ver. Ah, é verdade. A classe C está no pacote UFMS. Pera aí. Então, voltamos aqui. Beleza, vou voltar mais um. Estou dentro da pasta BR. Tá o Edu aqui. Vou criar o FMS. E aqui dentro, classe C.java. Ok? Vou criar agora uma outra classe. Hã? Não, a UFMS não tem Edu. Beleza? Tá, agora eu vou criar uma classe executável dentro desse pacote aqui. Beleza? Então eu vou criar a minha classe dentro do pacote. Então vai ser a mesma coisa, né? Vou voltar aqui.
Então, BR com programa ponto Java. Até aqui nada de novo, né? Dentro da main, eu vou criar 3 objetos. Classe A, B e C. Beleza? Esse aqui compila? Não, por quê? Porque tem que importar, né? Então, import br.edu.ifms ponto classe A ou asterisco. Beleza? Import br.ufms.classe C. Beleza? Então vou compilar agora. Da onde eu tenho que compilar esse daqui? A partir da pasta BR? Daqui de dentro? Tá, a partir da pasta BR. Aí aqui vou compilar, né? Então Java C com /clever /programa, é isso? Tem que ser o quê? Ó, compilei seguindo a orientação, passar a responsabilidade pro Douglas. Seguindo a orientação do Douglas, beleza? Ele está falando que ele não está encontrando o pacote BR Edu e FMS. Por que esse maldito não está encontrando? Porque ele não volta. Sempre que ele precisar de alguma coisa, ele vai procurar por padrão na onde? No diretório em que você executou, que é o BR. Dentro de BR, ó, ele está procurando por um pacote chamado BR Edu. Dentro da pasta BR, tem outra pasta chamada BR? Não, então ele não vai achar. Para corrigir isso, eu tenho que compilar ele da onde? Hã? Você arranca esse BR daí, né? Beleza. Daqui, né? Certo, então Java C, BR. É, também, aham. Só que não. Lá você fala dos dois, né? Do IFMS e do UFMS. Aí funcionaria, certinho. Entenderam a sugestão dele? Não. E lá nas classes que estão sendo usadas, e tirar, inclusive na do programa, e tirar o BR. Tudo bem, funcionaria. Então aqui vai ser programa.java, beleza, compilado. Isso é o que a gente já tinha visto. Tranquilo? Tá, agora a gente vai criar mais classes. E a gente vai começar a colocar elas em diretórios diferentes. Então vou criar agora, na verdade eu vou mover. Eu criei o script, mas eu não lembro o que era. Tá, eu vou tirar a pasta BR de lá. Certo, e vou compilar ela de outro lugar. Então vou pegar a minha pasta BR que está aqui. Vou tirar essa BR daqui e vou mudar ela aqui para temp, ó. Beleza? Então aqui dentro, se eu for olhar, não tem mais nada. Beleza? Para compilar, o que vocês fariam? Desceria lá na temp, ok? Mas eu, professor chato, na prova fala bem assim, não, você vai ter que compilar daqui. Como que a gente vai fazer para compilar daqui? Como que a gente sabe, a gente não vai compilar, ok? Mas é agora que a gente vai começar a informar para o Java aonde ele tem que buscar as informações. No class path, tá? É um pouquinho diferente do path, é no class path, isso mesmo. Beleza? Como que o nome é esse? É Class Path. Class Path é o quê? É o conjunto de diretórios que o Java vai utilizar para buscar as classes que ele precisar. Ok? É o conjunto de diretórios que o Java vai usar para buscar aquilo que ele está procurando. Se você não configurar, ele procura no diretório atual. Class Path. É bem comum.
A variável de ambiente é a path, né, que a gente configurava, é isso mesmo. Aí tem a class path, e tem a class path também. Beleza? Tá, tem várias formas da gente configurar. Uma delas é o quê? Na hora de eu compilar, se aqui eu tentar compilar o meu programa, por exemplo, c2 pontos, barra temp, barra br, barra com, barra Cleber Padovani, barra programa.java. Beleza, óbvio que ele não vai encontrar, né? Então, o que eu vou ter que fazer agora? Para compilar vai ser a mesma coisa. Com a diferença que agora eu vou indicar para ele qual que é o caminho aonde ele vai buscar aquilo que ele não encontrar. Como que eu faço isso? Eu passo um parâmetro para o JavaC chamado "-cp", cp de class path, ok? Então, "-cp", espaço. Na frente do espaço, eu passo para ele, falo, ó, toda classe que você precisar, você vai procurar dentro desse diretório. Ok? No nosso caso, ele tem que procurar em qual diretório? Ao compilar programa.java. Caso ele precise de alguma classe, que é a hora que eu for, vou lá no programa.java e vejo que ele importa, por exemplo, uma classe X. No nosso caso aqui, da forma como a gente organizou nossas pastas, ele vai encontrar essas classes em qual diretório? Na temp. Beleza? Então você vai colocar aqui para ele, ó, o que você precisar, você procura na temp. E aí depois o que é que eu quero compilar. Dúvida? Já que ele entende que é? Ah, não, são coisas distintas. Acho que eu entendi o que vocês estão falando. Por exemplo, eu colocar assim, java-cp, /temp, programa.java. Não pelo seguinte, isso daqui ele está esperando que é o quê? Que seja um arquivo. Se você omitiu o diretório completo, ele vai procurar no diretório onde ele está. E aqui dentro ele não vai encontrar... Não, mesma coisa. Aqui é o se você não preencher o caminho completo, ele vai entender que é a partir do diretório atual. Então aqui dentro ele vai procurar programa Java. Isso vai valer depois, essa interpretação que vocês tiveram, na execução. Na execução isso vale. Ok? Beleza? Tá, e agora para eu executar? Para eu executar vai ser a mesma coisa. Se eu tivesse dentro do diretório temp, como que eu executaria? Se eu tivesse na temp Java br.com.cleberpadovani.programa. Beleza? Tá, só que aqui se eu tentar executar, ele não vai encontrar essa classe, pelos mesmos motivos. Então, o que eu faço agora? A mesma coisa. Java-cp e falo para ele, Java, você vai encontrar essa classe que você está procurando lá na temp. Beleza? br.com.cleberpadovani.programa. Beleza? Então, o mesmo raciocínio que a gente... É que ele não faz nada, né? O mesmo raciocínio que a gente tem para compilar vai ser também para executar. Até aqui, beleza? Toda vez você vai ter que fazer isso? Então, vamos por partes. Toda vez que eu precisar executar o meu programa, eu vou fazer isso? Depende. Se você estiver utilizando uma IDE, não. Por quê? Porque a IDE faz isso para você. Se você estiver, por exemplo, lá num servidor Linux, se você precisar compilar, você vai ter que fazer isso na mão, porque você não vai conseguir remotamente lá no servidor abrir o NetBeans, Eclipse ou o que for. Então, ó, aqui eu usei ponto. Ele está perguntando se eu poderia usar barra. Não. Alguém sugere o porquê não? Ele está falando aqui, ó. Aqui, em vez do ponto, eu não poderia usar barra. O que o Java espera depois do comando Java é o quê? O que o Java espera depois aqui, ó, do Java, passou isso daqui tudo, ele está esperando que isso aqui seja o quê? Não é um arquivo.java. Um arquivo.java quem espera é o JavaC. O Java espera o quê? Não, ele espera o nome da classe. Qual que é o nome da minha classe programa? É br. Entendeu? Por isso que não a barra. Ok? Ah, não. Coisas distintas para ele. Ok? Foi?
package, package. Certo. Com package, o nome do meu programa fica aqui. Na verdade, quando você coloca uma classe dentro de um pacote, você automaticamente já mudou o nome dela. O nome dela passa a ser a concatenação de nome de pacote mais nome de classe. O que você pode fazer é importar ela para quê? Para usar o nome simples dela. Entendeu? Mas o nome dela continua sendo aquele nome grandão. Ok? Tá, então vamos agora estender um pouco mais. Eu vou deixar o script lá e vou seguindo na intuição. Agora eu vou criar... Minha máquina está no tempo dela. Agora eu vou criar... Vou voltar para onde estava aqui, o meu BR. Não sei se ele vai deixar. Dá. Se eu esquecer, me lembra, tá? De falar sobre isso. Então, ó, a pergunta do Odirley. Não dá para eu colocar lá no menos CP um C2 pontos? Dá. Só que o ClassPath ele não é recursivo. Se você falou para o Java, olha na pasta temp, ele vai olhar só na pasta temp. Ele não vai olhar na pasta C2 pontos, barra temp, barra x. C2 pontos, barra temp, barra x, barra y. Não, ele vai se limitar à pasta C2 pontos, barra temp. Então, se você colocar C2 pontos, ele só vai encontrar aquilo que está necessariamente no C2 pontos. Entendeu? É pontual. Certo? Tá. Acho que ele... Aí, acabou aqui. Beleza. Tá. Agora o que eu quero fazer é... Aqui na pasta temp, eu quero criar um outro pacote, que vai ter também uma quarta classe, que vai ser a minha classe D. Essa minha classe D, ela vai estar dentro do pacote edu. Emit, isso mesmo. Tá, e aqui vai ser classe D. Eu vou salvar ela aqui dentro de... Não precisaria, tá? Mas porque eu quero, eu vou salvar ela dentro aqui de BR, edu, ok? Aqui dentro eu vou criar uma pasta chamada MIT. E aqui dentro, classe D. Ok? Então eu voltei lá para minha pasta da aula de hoje. Pode ficar. Não, a pergunta dele, não precisaria colocar o BR? Não precisaria, por quê? O Java só exige que o nome da pasta onde o seu arquivo vai estar, elas correspondam até o fim aqui do seu pacote. Então ele vai esperar assim, ó, classe D.java. Ele tem que estar necessariamente dentro de um diretório chamado MT, que está aqui, que tem que estar dentro de um diretório chamado edu, que pode estar localizado em qualquer lugar. Vai, todos. Ok? Beleza? Tá, então agora como é que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no meu programa. Hoje o negócio tá tenso nessa máquina. Eu vou voltar para minha classe programa. Por que eu terei? Tá, vamos lá, ó. Então, seguindo, ó, eu vou colocar aqui classe D, beleza? Como é que eu importo essa classe D? Import edu.mit.classe D. Ok? Sempre a importação vai corresponder ao nome completo da classe.
independentemente de onde essa classe foi salva. Ok? Tá, então agora que vai vir, né? Eu quero agora compilar. Tô dentro do diretório 374, tá? Aqui dentro tá BR, que lá dentro tem Edu e Parará. Como que eu faço aqui para compilar programa.java e depois para executar ele? Java C. Mas aqui precisa do "-cp"? Porque eu tô dentro do diretório atual, né? BR direto com Kleber programa. Opa, programa. Beleza? Tá, vou tentar compilar. Não compilou. Por quê? Qual que é a classe que ele não encontrou? Na verdade, o pacote. edu.mit. Por que que ele não encontrou? Ele veio aqui na minha classe programa, ele encontrou isso daqui, sem problema, ele encontrou isso daqui e ele veio procurar essa classe aqui. Aonde que ele vai procurar essa classe? No diretório atual. Dentro do diretório atual, existe uma pasta chamada edu? Não existe. Por isso que ele não compilou. Então agora, o que eu faço para conseguir compilar essa classe? Java C, Java C, "-cp", ah, tá, entendi o que você falou. C dois pontos, temp, né? 374. Não, mas o que você falou faz sentido. 0409 barra BR. E aí agora, BR com Claire Padovani, programa.java. É isso? Beleza. Vamos lá. Não compilou. Por que que não compilou? Agora, quem que ele não está encontrando? O BR e o FMS. Por quê? Aonde ele vai procurar a pasta BR? Dentro da pasta BR, que não tem. Beleza? Consegue visualizar alguma forma de resolver esse problema sem mexer na localização dos arquivos? Vai ser nesse caminho, mas com base no que a gente viu, a gente não consegue. Por quê? Eu preciso informar para o Java agora 2 caminhos para ele procurar. Beleza? Como que eu faço isso? Eu informo aqui para ele, depois do primeiro caminho, eu informo o segundo, separado por ponto e vírgula no caso do Windows. No Linux, 2 pontos. 2 pontos, beleza? Então aqui agora que eu falo para ele, ó, se você não achar lá no primeiro diretório que eu te passei, procura nesse daqui, temp 374040409. Sem espaço nenhum, tá? Se você colocar espaço, ele vai entender que o que está vindo é o nome da classe. Beleza? Então, nesse caso, a gente informou para ele os 2 caminhos e ele compilou. Ok? Para executar, vai ser a mesma coisa. Java-cp, vou informar os 2 caminhos, né? 3740409 barra br, ponto e vírgula, C2 pontos, temp barra 3740409 BR com programa. Beleza? Mesma ideia. Aí respondendo a pergunta do Odirley. Eu estou passando para ele o caminho, C2 pontos, temp 3740409 barra BR. Que esse prefixo aqui corresponde com o local onde eu estou. Eu não poderia abreviar isso daí? Poderia, como? Substituindo o diretório em que eu estou por ponto. Só toma cuidado porque se você sair desse diretório e ir para outro, é o diretório em que você parou que ele vai considerar. De novo. Um ponto. Não, ponto, um ponto. Ponto diretório atual, ok? Então aqui nesse caso, esse outro caminho, eu posso substituir pelo quê? Por um ponto. Não, por um ponto. Não foi. De novo. Não, mas é... Ó, de volta, ó. Eu estou informando 2 diretórios para ele. Um diretório... Vamos lá. Eu estou informando 2 diretórios para ele. Um diretório é o temp 374br. O outro é o temp 374, que é onde eu estou. Ok? E esse daqui, ó, é da onde eu estou mais a pasta BR. Ok? Tá com preguiça de colocar o caminho inteiro. Ok?
O que você vai fazer? Substituir isso daqui, que é o meu diretório atual, por ponto. Por quê? Porque o Java vai entender que quando ele encontrar um ponto, ele tem que substituir pelo diretório atual. Então, isso daqui vai ser substituído agora. No ponto está em 374/0/09. Aqui, ó. Vai estar mais. Você vai colocar só o ponto. Ah, você quer a partir do diretório atual voltar a 1. Vamos supor que eu precisasse montar. Ponto, ponto. Aí, ponto, ponto. A pergunta dele foi, se eu quero que... Mas isso não é fixo, tá? Se eu der um Enter aqui agora, mudar de diretório e executar de volta, ele vai considerar o diretório em que eu tô agora. Hã? Difícil de colocar, ainda colocar mais 2 pontos ainda, colocar o... Não, não é difícil, gente. Ó, vamos lá. Deixa só pra frente mesmo, não volta nada não. Vocês entenderam o que é diretório atual? No ponto a gente vai chegar. O diretório atual é isso daqui, ó. É aonde eu tô. Ok? Se na hora de você informar o caminho para o ClassPath, você quer que ele considere o caminho atual mais alguma coisa, ou só o caminho atual, você substitui esse texto inteiro por ponto. É a mesma coisa que isso daqui, ó. Isso daqui, você concorda que quer dizer a mesma coisa que isso daqui? Mas eu não quero, né? Não? Não lembra? A mais mais? A mais mais todo mundo lembra que é a mesma coisa que A igual a mais 1. Ok? Tá, mas por que você usa A mais mais? Porque você é um preguiçoso. Mentira, porque você quer diminuir a quantidade de código que você vai digitar. Aqui é a mesma coisa. Eu não quero digitar C2 barra temp barra 374 hífen 0409. Ponto. Só lembrando que se eu colocar ponto aqui, então ó, concorda que isso daqui eu posso substituir por ponto? Então aqui isso aqui apaga tudo até aqui e ponto. Beleza? É o equivalente. Só que ó, se eu tentar compilar, pode ver que eu vou repetir o comando. Estou em outro diretório, beleza. Mas qual o seu problema em estar em outro diretório? Com base no diretório local. Então agora esse ponto aqui passou a ser C2 barra temp. Beleza? Entendido? Tá, então vamos voltar para lá. E aí, beleza? Foi? Só mais um exemplo agora. Vou criar uma última classe que vai ser, eu não lembro o nome que eu sugeri para o pacote dela. Certo. Essa daqui que eu quero salvar ela em outro caminho, classe E. Então, public class, classe E. E essa daqui, eu vou salvar ela na temp. Beleza? Tudo bem, vai ficar bem diferente o nome, né? Tá, então eu vou salvar ela em C2 pontos. Eu não sei se meu usuário tem permissão para Windows, mas eu acho que eu tenho uma pasta aqui. Essa MS YGIT aqui. Uma pasta qualquer. Ok? Vou salvar aqui dentro da outra MS. Para piorar um pouco. Ok? Um vírus. E vou dentro da pasta etc. Tá, aí aqui dentro que eu quero salvar. Beleza? Então o caminho dela ficou C2 pontos, barra mais não sei o que, barra mais não sei o que, barra etc. Então aqui dentro eu vou criar uma pasta, não sei se tem permissão. Uma pasta com que nome? Edu, beleza. Aqui dentro vai ter uma pasta chamada Harvard. Aí depois o que são essas pastas aqui, né? Codes. E aqui dentro, core, né? Core. E dentro, classe E. Beleza? Agora eu vou lá na minha classe programa.
Vou criar um objeto de classe E aqui. Import edu.harvard. Acho que não é code ainda não. É. Code score. Ponto classe E. Beleza? Por fim, vamos compilar. Agora é que são elas, né? Tá, Java C. O que eu vou compilar eu já sei. BR com Clever Programa. Certo. Óbvio que se eu der Enter, não vai compilar, né? Porque uma classe tá na continha. Beleza. Vamos indo por partes. Vamos compilar, vamos ver o que ele não está encontrando, aí a gente adiciona. Beleza? Tá, então vamos tentar compilar. Não está encontrando EduMeet. Beleza? A EduMeet está dentro lá do pacote, da pasta BR, né? Então, beleza. Vou compilar de volta. Menos CP. Ok? Diretório atual. Ponto, isso. Barra BR, né? É isso? Então, beleza. Era a classe qual mesmo? EduMeet, né? Beleza, vamos ver agora o que é que ele não está encontrando. Agora ele não está encontrando BR, Edu e FMS. Que está onde? Dentro do diretório atual. Douglas. Onde é que estão as pastas, né? Então, ela está dentro do diretório atual. Ok? E aí, o que eu tenho que fazer aqui agora? Um ponto e vírgula e ponto. Beleza? Deixa eu limpar a tela. Certo. Agora ele não está encontrando Edu Harvard Parará. Beleza? Eu vou lá copiar o caminho, porque eu nem lembro qual que é o nome dele. Aqui, MS, ETC. Beleza? Começa aqui, né? Então aqui eu copio esse caminho. Ponto e vírgula depois do ponto. Ok? E aí colo o caminho. Beleza? E aí... Aham. Isso aqui, ó, a pergunta do Douglas, ó. Como que eu posso substituir isso aqui para não ter que colocar esse C2 pontos? A cada ponto, ele volta 1. Então, se eu colocar aqui, ó, ponto, ele foi para temp. Barra, ponto, foi para C, né? Barra, mais parará. Não. Em código, aqueles casos, em quantidade de texto, deu na mesma, né? Beleza? Tá, então é isso daí. Deixa eu só ver se eu não esqueci de nada que eu queria falar. Beleza. Deixa eu parar aqui. Gravação.